Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia, novamente. Vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia. Hoje, iniciando a matéria de Sistema Respiratório, ok? Gente, o sistema respiratório ele é dividido na porção, né? Dividido em duas porções. A porção condutora e a porção chamada de respiratória, tá? A porção condutora, como o próprio nome diz, é a porção que conduz o ar, tá? Tanto no sentido de ir e quanto no sentido de voltar, tá? Então, porção condutora do sistema respiratório faz a condução do ar. E quem são os órgãos envolvidos na condução do ar? São as fossas nasais, né, que estão no interior do nariz, a nasofaringe, que está lá no fundo do nariz, já se encontrando com a garganta, a laringe um pouco mais abaixo, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, tá? Sendo que os brônquios e os bronquíolos já penetram nos pulmões. Nós temos também a porção que é chamada de respiratória, que é onde de fato acontece a troca de gases, né? A troca de gases lá dentro do pulmão com o sangue. A gente estudou bastante lá em sistema cardiovascular, a gente falou muito sobre o coração que leva oxigênio para todas as células e o sangue que vai para os pulmões voltam cheios de oxigênio. Agora nós vamos entender como é que o oxigênio entra no sangue, ok? Então, gente, o sistema respiratório eu acho relativamente simples de entender, tá? Depois vocês me falam se vocês vão achar simples também. Aqui, ó, nós temos um desenho, né? Eu vou deixar esse desenho mais para quem vai estudar depois e vamos usar a figura em 3D, que é o mais legal. Vamos usar a figura em 3D, né? Que já que a gente tem essa possibilidade, né? Vamos usar. Vamos usar a figura em 3D para poder mostrar para vocês na parte, né? A gente consegue rotacionar a figura e eu consigo mostrar para vocês os órgãos que compõem o sistema respiratório, tá bom? Então vamos lá. Até daqui a pouco. Está aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu estou espelhando a tela do celular. Vamos ver então, deixa eu relembrar como é que mexe. E aqui, aí, pronto. Então, gente, é o seguinte, nós temos aqui, né, eu peguei sistema respiratório, junto com alguns outros órgãos aqui, né, alguns outros sistemas. O que que eu vou fazer agora? Eu vou retirar os ossos, tá bom? Vou tirar os ossos e vamos ver como é que fica. Olha que interessante, o que eu consigo observar aqui, ó, na figura em 3D bem melhor de se observar, né? Consigo ver. Vocês estão vendo aqui, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo, traqueia, né? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse músculo aqui embaixo, estão vendo? Vou tocar nele, vai aparecer o nome ali, é o músculo diafragma. Ele é um músculo que auxilia grandemente no movimento respiratório. Olha como ele é oco por dentro, olha, ele é bem interessante, né? A função do diafragma, gente, é empurrar os pulmões para cima, tá? Ele empurra para cima e relaxa para baixo, empurra para cima e relaxa para baixo, fazendo assim com que o movimento respiratório aconteça, tá bom? Vocês estão vendo um buraco aqui embaixo, ó, no diafragma? Esse buraco é para passagem do que, gente? Quem falou esôfago lembrou muito bem, tá? Para passagem do esôfago, para passagem, né, da própria coluna. Vamos olhar aqui, vamos colocar de volta os ossos para a gente ver aqui se eu estou falando certo ou se eu estou falando bobagem. Não, a coluna passa atrás do diafragma, tá?
Então, esse buraquinho é para passagem mesmo esse aqui, do esôfago. Tá bom, gente? Então, tá. Vamos voltar lá para os slides, só para a gente não perder o fio da meada, para eu lembrar aqui o que eu tenho para falar para vocês. Voltando para os slides. Então, gente, a porção condutora começa pela boca, né? Boca e nariz. Então, a boca só participa, gente, devido à necessidade de liberar ar interno durante a fala. Então, se você não tivesse a boca para respirar, não faria diferença, tá? A boca tem uma série de funções, ela também pode servir para respirar, mas se não tivesse a boca, não teria tanto problema assim, porque a gente respira pelo nariz, tá? A boca, na respiração, na verdade, é mais importante para a liberação de ar ao longo da fala. O nariz. O nariz, ele comunica o meio interno com o meio externo, tá? As fossas nasais, elas se iniciam nas narinas e se estendem até a faringe. E elas são divididas pela parede cartilaginosa que fica no meio, chamada de septo nasal, tá bom? Aqui dá para ver o septo nasal bem nessa ilustração, aqui no próximo slide, né? O septo nasal. Então, narina direita, narina esquerda. E no meio, o septo nasal, tá? Eu vou espelhar de novo a tela aqui para a gente procurar uma ilustração que mostre a parte da cabeça, tá? Essa porção condutora do sistema respiratório, mas na parte da cabeça. Então, aqui eu estou vendo o nariz, né? Dá para ver bem aqui o nariz, né? Então, clico em cima e ele mostra para a gente nariz, né? Deixa eu ver aqui, eu consegui isolar o nariz, né? Mas não era isso que eu queria fazer. Isolar o nariz, a ilustração ainda não apareceu para vocês. Ele demora um pouco, às vezes, para mostrar o que a gente acabou de fazer, né? Eu vou voltar, porque não é isso que eu queria fazer. Eu quero mostrar para vocês a parte de dentro aqui da boca, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que retirar os ossos para que a gente consiga enxergar. Então, vamos lá, filtros, e vou retirar os ossos. Deixa eu ver se já vai ser suficiente. Retirar os músculos eu quero ver. Também não quero ver, eu não quero ver artéria, não quero. Aqui já deu para ver bem, né? Vamos ver com músculos. Só sem os músculos para ver como fica. Desculpa, gente, um pouquinho da demora, tá? É porque o aplicativo ele não funciona com a velocidade que eu gostaria. Então vamos lá. O que ele está mostrando para a gente aqui por dentro? Então aqui a gente tem o nariz, né? Então a entrada aqui não dá para ver as fossas nasais por dentro, mas está mostrando aqui no fundo, né? Aqui já seria a nasofaringe, tá? Esse músculo que ele está mostrando aqui na lateral é o músculo da língua, tá bom? Músculo da língua. Então deixa eu clicar em cima para vocês verem o nome que ele vai dar. Na verdade, ele está dando outro nome aqui. No fundo da língua, a gente tem aqui essa estrutura, tá? Que é deixa ele aparecer aí para vocês, que é a epiglote, que a gente vai estudar ela mais para frente, tá? Eu tô achando que tá um pouco complicado esse aqui, eu vou tirar tudo, veias, artérias, vou tirar nervos, vou tirar endócrino, linfático, o olho, sistema tegumentar, e vou tirar músculos também, deixar só respiratório. Ixi, aí não mostra quase nada. Só o sistema respiratório, mas eu queria ver a boca. Ele não tá mostrando a boca. Só tá mostrando aqui um pedacinho do nariz. Não é isso? E não é isso que eu quero ver. Apesar dele estar mostrando pra gente aqui o septo nasal, bem legal, ó, porque é cartilagem, estão vendo? Então, ó, cartilagem, a asa do nariz é cartilagem, as asas, né, do nariz, e no meio o septo nasal, tá? E tá mostrando bem aqui nessa ilustração também o músculo não, desculpa, gente, essa cartilagem
cujo nome é epiglote, tá bom? A epiglote. E aí, gente, uma coisa que é importante vocês já verem aqui, ó, que atrás da epiglote a gente tem, ó, vocês estão vendo esse buraquinho aqui? É a entrada da traqueia, tá? A entrada da traqueia. Então, o ar, ele vai entrar por aqui. A epiglote serve para quê? A epiglote, deixa eu aumentar. A epiglote vai servir, gente, ela baixa, ela faz uma alavanca. Na hora que a gente engole o alimento que entrou por aqui, pela boca, o alimento faz um peso aqui em cima da epiglote, né? E aí a epiglote abaixa e acaba fechando esse orifício aqui, né? Tá? Para não deixar com que o alimento entre na área em que só pode entrar ar, tá bom? Então vamos voltar lá para os slides para continuar aqui a explicação. Então deixa eu ver se eu consegui explicar lá pela figura que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, o nariz comunica o meio externo com o interno, as fossas nasais se iniciam nas narinas, né? Então, gente, o que a gente está chamando de fossa nasal e narina? Narina são essas partes aqui até, vamos dizer, até onde o seu dedo alcança para limpar, tá? É a narina. Fossa nasal já é mais para dentro, mais lá para o fundo do nariz, tá bom? São divididas pelo septo nasal, que é uma parede cartilaginosa que eu já falei, que é essa parede aqui dentro, certo? Então vamos lá, na porção condutora, o processo de inspiração. O que acontece no processo de inspiração? O ar ele é conduzido para dentro, né? Nesse momento ele é filtrado por esses pelos que a gente consegue observar nesse nariz aqui, né? O ar ele é filtrado, uma parte pelos pelos e uma parte pelas secreções naturais que a gente tem no nariz, tá? Então a ideia do nariz, gente, é reter mesmo substâncias que estão no ar. E isso é bem fácil a gente observar quando a gente passa por algum lugar muito poluído e no final do dia a gente vai lavar o nariz e limpa com papel branco, por exemplo, a gente consegue observar quanta sujidade que aparece no papel, não é mesmo? O nariz, gente, também ajuda a manter a umidade, né, da mucosa e também ajuda a umedecer o ar que entra nos nossos pulmões. Além de umedecer, ele aquece esse ar também. É bem importante que o ar que entra nos nossos pulmões ele seja mais quentinho do que o ar ambiente. A faringe, que fica um pouco mais abaixo. A faringe é um canal que liga a boca até as fossas nasais. Aqui, a gente consegue ver a faringe aqui. Ó, tá vendo a fossa nasal aqui, fossa nasal. Aí, ó, o ar vai sendo conduzido, quando ele vem pelo nariz, ó, ele é conduzido. Essa região aqui, ó, que liga a fossa nasal à boca é chamada de faringe, tá bom? Faringe. Então, primeiro é a faringe e depois é a laringe. A laringe, ó, já penetra no tubo traqueal, estão vendo? Dentro da traqueia. E aí, gente, vocês estão vendo, ó, a boca, a cavidade oral, ela vai se comunicar aqui no fundo, ó, faringe e a faringe, a faringe é um órgão bem curtinho que faz ele compartilha essa função, né? Essa função. Aqui ele só traz ar, mas daqui da boca vem ar e vem alimento, não é? Então, a faringe é um órgão que compartilha funções em dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema digestório, ok? E aí, descendo um pouco mais, você tem a laringe, que é o tubo mole que tem dentro da traqueia. Olha a traqueia aqui. A traqueia, gente, ela é feita de anéis cartilaginosos, tá? Já vou mostrar na figura em 3D para vocês verem, tá bom? Aí tem um momento que a traqueia ela vai se bifurcar, né? Vai se tornar duas e vai se chamar a partir daqui de brônquio, tá? E aí, o brônquio, ele penetra, tá vendo, nesse órgão aqui chamado pulmão. Então, brônquio direito, brônquio esquerdo. E os brônquios, gente, eles passam a se ramificar. Nós já vamos ver daqui a pouco na figura em 3D de novo. Essa figura aqui está mostrando com detalhe um pouco maior, né? O ar entra aqui pelo nariz, ó,
pelas narinas, atinge as fossas nasais, né? Passa aqui por trás, encontra, ó, essa porção do órgão é chamada de faringe, eu não anotei aqui, porque vocês podem usar esses slides para fazer o exercício em casa, né, tentando descobrir quais são os nomes aqui, mas na verdade já estou até falando. Então, a faringe é essa porção aqui desse tubo, né, que fica lá atrás, no fundo da língua, a língua está aqui embaixo, lá no fundo da língua, do outro lado aqui, ó, nós temos a faringe, né, e aí, ó, a boca, aqui é a cavidade oral, e aí quando a gente engole algum alimento, o alimento ele faz um peso aqui, aí, ó, aqui a epiglote ela senta para cá, ela vem para cá, e ela faz o quê? Ela tampa, ela obstrui a passagem do alimento, né? O alimento não consegue entrar para cá, o alimento ele é direcionado para cá, ó. E o que é isso aqui? Isso aqui é o esôfago, tá bom? Então o alimento é direcionado para o esôfago para ele não entrar aqui. Quando a gente engasga, é isso que acontece, tá? É porque por algum motivo a epiglote não funcionou, e aí o alimento ele entrou aqui por onde deveria entrar só ar, ou seja, a laringe que está dentro da traqueia. Tudo bem, gente? Então vamos lá olhar na ilustração em 3D novamente para vocês, só para ver de novo a mesma coisa, mas na figura em 3D. Então vou pegar sistema respiratório aqui no tronco, respiratório no tronco. Eu vou pegar aqui assim, com tudo junto, tá? E aí, pessoal, eu vou retirar os ossos, tá? Desse sistema respiratório aqui. E aí, o que a gente consegue ver? Os pulmões, certo? O diafragma, ok. Só que agora eu vou tirar os músculos também. Não quero ver esse diafragma. Retirei o diafragma, ok? Então agora a gente vai analisar melhor isso aqui. Olha aqui, gente, essa figura, essa parte aqui da figura que eu selecionei a traqueia, certo? Então tá. Olha aqui, vou rodar para a gente ver melhor o que a gente consegue observar por trás. Olha que interessante. Eu vou aumentar. E aqui a gente vê... Ai, meu Deus, o que ele fez aqui? Espera aí, um pouquinho. Aí. Eu vou aumentar e aí a gente consegue ver quem? A epiglote, né? Que tá... A língua tá aqui na frente, a epiglote aqui. Certo? Olha lá que bonito, ó. A gente olha assim, dá para ver esse orifício, né, que a epiglote consegue tampar para não permitir com que os alimentos, sejam eles líquidos ou sólidos, entrem por aqui, certo? Então tá. Aí, ó, o que é isso aqui, Patrícia, que está aparecendo? São cartilagens, tá, gente? São cartilagens que a gente tem na região do pescoço, que a gente até consegue palpar, tá? A gente consegue palpar quando toca no pescoço, tudo bem? Essas cartilagens aqui na frente a gente tem um órgão que fica aqui, né, que é a tireoide, mas ela não está aparecendo aqui nesse desenho, tudo bem? Então, tudo bem, vamos lá. Vamos olhar então a traqueia, que é o que eu gostaria de falar com vocês, é sobre a traqueia. A traqueia, gente, é um órgão tubular, tá? Então a gente pode ver que é um tubo por aqui por trás, né? Dá para ver que é um tubo, certo? E por dentro e por fora o que tem? São anéis de cartilagem. São anéis de cartilagem, são 12 anéis, tá? Um em cima do outro, tá bom, gente? São 12 anéis, um em cima do outro. Esses anéis de cartilagem, eu vou tirar os pulmões. Deixa eu ver aqui se eu tiro. Ixi, mas se tirar o respiratório não fica nada. Eu vou usar outra figura. Então, voltamos no conteúdo. E aqui uma figura que só tenha a árvore brônquica, né? Sem os pulmões. E aí, ó, a gente vê que a traqueia, né? Ela se divide em duas. Estão vendo? A traqueia se divide em duas. E aí, olha que legal, se forma... Vocês estão vendo? Não está parecendo galho de árvore isso aqui? Não está parecendo galho de árvore? Por isso que às vezes se chama, você ouve em alguns lugares escrito árvore brônquica, ok? Árvore brônquica.
porque quando a traqueia se bifurca, se transforma em brônquio, tá? E depois vai ser chamado de bronquíolo. Essas ramificações menores são chamadas de bronquíolos, tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que eu queria falar dessa ilustração para vocês. Let me see. Queria falar da faringe, já falei, onde ela fica, para vocês verem direitinho. Isso é bem importante, cai muito em vestibular, né, que faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Então vamos para frente. A laringe, gente, tem um formato tubular, é feita de tecido cartilaginoso e se situa na parte anterior do pescoço, tá? O início da laringe é a glote, orifício nas bordas há as pregas vocais, conhecida como cordas vocais, e se movem com a passagem do ar, ocasionando a vibração entre si, produzindo a fala ou a voz, tá? Aí eu dei a dica de um vídeo para vocês visualizarem como é que isso funciona, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar aqui de novo do que eu tô falando, né? Então, ó, a laringe tá aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Vira. Desculpa a minha falta de coordenação, ainda estou aprendendo a mexer aqui também, tá, gente? Então, vamos lá. Eu quero mostrar bem a visão aqui. Deixa eu tirar esse órgão daqui. Se eu tirar essas coisas aqui da frente, acho que fica mais fácil de ver, né? Ei, Patrícia, é lógico, né? Deixa eu tirar esse osso hioide. Aí ele tá mostrando para mim que essa é a epiglote, né? E aqui eu quero mostrar lá dentro, eu vou tirar a epiglote também. Eu quero mostrar para vocês lá dentro. As duas, os músculos vocais, estão vendo? Os músculos vocais. Estou mostrando aqui na ilustração para vocês. E agora vamos vê-los funcionando, tá? Eu até peguei esse vídeo que está aparecendo aqui, ó, na dica de vídeo para vocês. E aí eu trouxe o vídeo aqui. Deixa eu explicar primeiro do que se trata. Peraí. Deixa eu explicar primeiro do que se trata. Isso aqui é o vídeo, tá, de um exame, é um exame de imagem chamado de vídeo. Peraí um pouquinho. Esse é um exame de imagens chamado de videoestroboscopia, tá? E aí o médico pede, ele introduz uma câmera, né? Geralmente pela cavidade nasal do paciente, e aí ele pede para o paciente fazer esse som que vocês estão ouvindo. Quando o som é feito, olha os músculos como é que eles se movimentam. Perceberam? E é assim que a nossa voz se produz, ok? Pelo movimento da boca e tal, mas na verdade vem daqui, ó, o controle do ar aqui na garganta, tá? E aqui a gente consegue ver as pregas vocais, certo? No desenho é mais bonito, né, gente, do que pessoalmente assim vendo. Então voltamos lá para a aula. Epiglote, já falei da epiglote, né? Já mostrei bastante a epiglote no desenho. Trata-se de uma saliência cartilaginosa, né? Ela pode ser vista se você abrir a boca e estirar a língua, consegue ver com bastante luz assim. E a função dela é muito importante, né? Porque ela veda, ela fecha a glote durante o processo de deglutição, tá? Então, e aí eu explico o que é engasgar, que eu já falei para vocês lá na ilustração. Eu também tenho um vídeo aqui de funcionamento da epiglote. Vamos ver aqui. É um vídeo bem legal que eu encontrei e vou mostrar para vocês aqui nessa animação como é que a epiglote funciona, tá bom?
Então, aí o alimento, né, representado pela ilustração de cor amarela, entrando na boca, sendo mastigado, olha aí, a língua fazendo o seu movimento, mandíbula, né, mandíbula, músculo masseter e a língua, e o alimento aqui dentro da boca, agora vai ser engolido. Olha só, alimento sendo deglutido, ele encosta na epiglote, e a epiglote vai jogar para o esôfago, fazendo o desvio, desviando o alimento da traqueia ou da laringe. Ok, gente? Entenderam? Perfeita essa ilustração, muito legal, né? Então tá, vamos lá. Vamos falar da traqueia agora. A traqueia, que eu já falei, na verdade, né? Ela é formada por aproximadamente 12 anéis cartilaginosos, que são sobrepostos um sobre o outro, tá? E tem esse formato tubular, sobre o qual já falamos, e ela se bifurca e as bifurcações já são denominadas de brônquios, tá? Dos brônquios partem ramificações conhecidas como bronquíolos, que desembocam nos alvéolos pulmonares, os quais, por sua vez, têm uma forma arredondada, apresentam-se agrupados e são revestidos por uma fina camada e recobertos por muitos vasos capilares sanguíneos. Eu já vou falar melhor sobre isso aqui, tá bom? Mas vamos continuar. Então, vamos falar de pulmão. Pulmão é um órgão duplo, elástico, né? Ele precisa ser elástico. Vocês já repararam que quando você respira, a sua caixa torácica, ela muda, ela aumenta, né? Quando você inspira, ela aumenta, e quando você expira, ela diminui. Então, é super importante toda essa elasticidade da caixa torácica, e lá dentro, com o pulmão, não é diferente, tá? O direito, gente, ele tem 3 lobos, 3 partes, né? Lobo superior, médio e inferior, e o esquerdo tem 2 lobos, o superior e o inferior, tá? Já volto para falar dessa ilustração, mas eu gostaria de falar do pulmão, primeiramente, tá? Aqui na ilustração aqui do aplicativo, tá? Então, vamos lá, ver os pulmões de novo, né? Não é nesse, não é aqui, voltando, aqui, respiratório. Então, olha só aqui que lindo que tá esse pulmão, né? Um pulmão super saudável de um adulto que tá aparecendo aqui, né? Então, aqui nós temos o pulmão direito e aqui o pulmão esquerdo, certo? O pulmão direito, gente, vejam bem, ele tem, ó, 3 lobos, né? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo, ele tem apenas 2 lobos, ele é um pouquinho menor, tá? Ele tem o lobo superior e o lobo inferior. Por que ele é um pouquinho menor? Para que o coração se instale aqui. A gente sabe que o coração ele fica um pouquinho mais deslocado para a esquerda do nosso corpo, certo? E aí, ó, quando a gente vira, a gente vê como é que é o lado de trás, né? Tô tentando tirar a seleção aqui, consegui. Tá bom? Olha, é um órgão bem grande, tá? Bem grande, os pulmões. São órgãos bem grandes. Vamos ver aqui no filtro o que eu consigo tirar. Ele só tira os ossos, o sistema respiratório, mas aí fica ruim se tirar. Não, não quero ver. Então, vamos voltar aqui, que o que eu queria mostrar para vocês é... Não, certo. Vamos voltar na figura, nos slides. Já falei disso, né? Certo. Vamos lá. Penetrar no pulmão. Vamos entender o pulmão por dentro, né? Então, aqui, essa ilustração está mostrando para a gente os 2 pulmões, né? O direito com 3 lobos, o esquerdo aqui, que está aberto. E aí ele mostra, a partir do momento, gente, que a traqueia se bifurca, isso aqui já se chama brônquio, tá? E aí, essas outras bifurcações aqui, essas outras ramificações, digamos assim, dos brônquios, são chamadas de bronquíolos. Tudo bem? A pontinha dos bronquíolos, as pontinhas dos bronquíolos são cheias de alvéolos, tá? Os alvéolos, gente, microscopicamente, eles são assim.
Então aqui, ó, vocês estão vendo essa bolinha? Aqui é uma bolinha, e aqui a gente está dando um zoom nessa bolinha, tá? E aí, ó, de pertinho, o que você consegue ver? A ponta do bronquíolo tem alvéolos, tá? E o que é o alvéolo? Vocês estão vendo o alvéolo, essa extremidade aqui de pedacinhos do pulmão, e dentro é oco. Dentro é oco. Por fora tem essa carinha de bolinha e por dentro é oco. Porque o ar, ele vem, aquele ar que você inspirou, ele entra aqui, ó, e fica circulando dentro dos alvéolos. Patrícia, como é que acontece a mágica desse oxigênio que estava no ar, ele chegar no sangue, né? Como é que ele chega? Olha que maluco, olha que interessante isso aqui. Vocês estão vendo esses vasos? Artérias e veias aqui, ó, representados pelas cores, né? Azul e vermelho. Esses vasos, olha, eles vão se ramificando, se tornando vasos capilares que envolvem o alvéolo. Estão vendo? Olha que figura mais interessante. E aí, gente, na próxima ilustração, eu vou mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais aproximada como é que funciona essa troca gasosa, tá? Então, aqui a gente tem um bronquíolo, na ponta do bronquíolo a gente tem o alvéolo, né? E o alvéolo, já sabemos que por dentro ele é oco, né? Tá mostrando aqui na ilustração, ele oco cortado um pedacinho, né? Então, alvéolo, os vasos, olha aqui, sangue deficiente de oxigênio da artéria pulmonar, lembra? Então, ó, vem aqui o sangue da artéria pulmonar com pouco oxigênio, e ele vai envolver os alvéolos. Mas vocês estão vendo que todos os alvéolos têm sangue, são envolvidos, todos os alvéolos são envolvidos pela cor rosa e pela cor azul, tá vendo? A cor azul está representando o sangue que vem pobre em oxigênio. E a cor rosa está representando os vasos que já estão levando sangue rico em oxigênio, certo? E olha aqui, ó, tem um pedacinho que está mostrando para a gente um zoom aqui embaixo. E o que é esse zoom? É aqui, gente, que está a mágica, toda a magia da coisa. Eu já estou sentindo uma emoção só de falar isso para vocês, porque eu acho isso uma das coisas mais incríveis que existem no corpo humano, tá? Que é a troca gasosa no pulmão. Como é que ela acontece, né? Como é que esse milagre incrível acontece? É o seguinte, esses vasos capilares que vocês estão vendo aqui, vasos capilares arteriais e venosos envolvendo os alvéolos, eles são tão finos, que eles são chamados de capilares. E nós já sabemos que capilar é porque parece com fio de cabelo, por isso o nome de capilar. Mas, gente, eles são tão finos, tão finos, tão finos, que eles só permitem a passagem. Olha só, esse aqui é um vaso capilar, e aí ele está mostrando para gente que a passagem do sangue é tão apertada, eles são vasos capilares tão fininhos, que fazem com que a passagem do sangue seja apertada. Ela é tão apertada que só dá para passar uma hemácia de cada vez. Gente, isso não é incrível? Patrícia, não entendi nada. Só você está achando incrível que eu não entendi nada. Amados, lembrem-se quando a gente estudou lá sistema cardiovascular, anatomia do sangue. E aí, lembra que eu falei para vocês o tamanho das hemácias? Não, Patrícia, você não falou nada de tamanho de hemácia, é verdade, eu não falei não, mentira. Eu falei que as hemácias, na verdade eu não falei de tamanho, mas dá para imaginar o tamanho quando eu falo que a gente tem 4 milhões e meio de hemácias em 1 ml de sangue. Se em 1 ml de sangue você tem 4 milhões e meio de hemácias, como é que você acha que é o tamanho dessa hemácia? Muito, muito, muito pequena, né? Enfim, e mesmo ela sendo tão pequena, tem um vaso que é tão pequeno que só cabe uma por vez, ó, passando em fila, estão vendo? E é aqui nesse momento, gente, aqui a parede, né, do vaso capilar e aqui a parede do alvéolo, tá? Então a gente sabe que dentro do alvéolo tá passando o ar, né? E aqui é aqui que acontece a troca, ó, da célula sanguínea, né? Então nós sabemos que quem faz a troca são as hemácias, né? Então a célula sanguínea deficiente de oxigênio, ela tem contato aqui, então ela vai receber oxigênio, né? Ela vai jogar para fora o gás carbônico, ó, tá vendo? Representado pelas bolinhas cinzas.
Então, ela é uma célula que vem pobre de oxigênio, cheia de gás carbônico. Então, ela vai pegar, ó, e jogar esse gás carbônico fora, e ao longo da passagem dela por aqui, ela vai ter contato com esse alvéolo que vai trazer, ó, representado pelas bolinhas vermelhas, vai trazer oxigênio. E aí, ó, tá vendo? Já começa a hemácia, muda até de cor aqui na ilustração para a gente ver que é uma hemácia que agora está toda oxigenada, certo? Então, esse sangue vai agora para o coração, né, para ser distribuído para o corpo todo. Amores, isso não é incrível? Eu acho isso sensacional. Então, deixa eu ver aqui se eu separei mais alguma ilustração para vocês verem. Tem uma ilustração aqui de um pulmão, tá? Tem um pulmão aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um vídeo bem curto, o computador não está me obedecendo direito, mas é o seguinte: é um vídeo bem curtinho, tá? De 6 segundos, na verdade. Esse daqui é o pulmão de uma pessoa que foi fumante, tá? É um pulmão de verdade. Isso aqui é uma pesquisa que está sendo feita em laboratório, tá? Eles pegaram aqui, ó, tá vendo? É a traqueia de uma pessoa que foi viva, né? E aí, ó, colocaram ar, eles introduzem ar aqui no pulmão, né? Eles fizeram, dissecaram o cadáver, tiraram o pulmão junto com traqueia e tudo. E aí, a gente vê, ó, quando enche o pulmão, é um pulmão que não vai encher muito, olha só, né? Ok, esse é o máximo que esse pulmão vai encher. E a gente já viu na ilustração que esse pulmão deveria ser rosinha lá por dentro, deveria ser rosa, mas é um pulmão super escurecido porque é o pulmão de um fumante que infelizmente fica assim. Agora ele vai mostrar pra gente como é o pulmão, como é a elasticidade de um pulmão saudável. Aí o próximo pulmão, estão vendo? Olha só, pulmão mais saudável, aqui, esse aqui é pulmão que veio de outro cadáver, tá? E aí eles estão introduzindo, ó, ar pela traqueia, né? E aí o pulmão se enchendo de ar, e ele é um pulmão mais rosa também, estão vendo? Um pulmão mais saudável do que o pulmão do fumante. Então, só para vocês verem a diferença entre um e outro. Olha aqui, do fumante, do saudável, do fumante e do fumante e do saudável. Então, vocês viram que o pulmão do fumante ele se expande menos também, tá? Por causa de doenças que o paciente vai adquirindo ao longo da vida, né? Patrícia, 100% dos fumantes vão ter problema de saúde? Não, mas a chance de um fumante ter problema de saúde é muito maior, tá? Saúde pulmonar, eu quero dizer. Deixa eu me mostrar aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso rapidamente. Vamos lá. Deixa eu acender a luz aqui. Estão me vendo? Estão me vendo? Aí, estão me vendo. Então, gente, aqui eu não estou para julgar ninguém, tá? Se você é fumante, não é por isso que eu estou falando sobre. Eu estou falando o que é um achado da medicina mesmo, tá? Então, a aula é de sistema respiratório, então eu estou mostrando para vocês como é a anatomia normal e como é que seria uma anatomia patológica de um pulmão muito afetado aí pelo tabagismo, tá bom? Então, vamos continuar aqui, já estamos quase acabando. Já falei isso, já mostrei esse desenho. Os pulmões são sustentados pelo diafragma, né, que são recobertos. E os pulmões, eles também, gente, têm uma cobertura bem fininha, chamada de pleura, tá, que protege os pulmões dentro da caixa torácica. Quando pela inspiração o ar chega aos pulmões, os músculos respiratórios intercostais e o diafragma se contraem, permitindo a elevação das costelas. Em consequência, há um aumento do volume da caixa torácica e expansão dos pulmões. Durante a expiração ou a saída do ar para o meio externo, o ar sai dos pulmões espontaneamente, reduzindo o volume da caixa torácica e permitindo a aproximação ou abaixamento das costelas. Processo que ocasiona relaxamento dos músculos do diafragma intercostais e que participam do movimento respiratório. Durante a passagem do ar pelas vias aéreas, ele é umidificado, aquecido e filtrado, né? Isso aqui, na verdade, eu não vou ler tudo, tá, gente? É porque eu já fui explicando para vocês ao longo da aula. Eu só vou voltar na ilustração aqui do
do, do Atlas de Anatomia, tá? Porque eu queria só lembrar para vocês aonde fica o diafragma, então eu vou voltar aqui, vou tirar os ossos, né, dessa ilustração. Tirei os ossos e a gente vê aqui os pulmões, né, traqueia, pulmões e abaixo aqui dos pulmões nós temos o músculo diafragma, certo? Que ele é bem grandão. Ele que faz o movimento de subida e descida, que estava sendo falado agora naquele textinho que eu não li inteiro, tá bom? Ele, quando sobe, ele diminui o volume do pulmonar, quando desce, relaxa, certo? E outra coisa que foi falado é que os pulmões são recobertos por uma camada bem fininha, transparente, chamada de preula. E eu gostaria de dizer mais uma coisa para vocês. Existe uma preula chamada visceral, que é a preula que envolve o pulmão. E existe uma preula chamada de parietal, que é a preula que envolve a caixa torácica, tá? Que envolve a caixa torácica. Então, existem duas preulas, né? Então, aqui abaixo dos ossos, né? Tem uma preula parietal, né? Que se encontra com a preula parietal. E aí, o que acontece? Essas duas preulas, elas deslizam entre si, tá? Para produzir o movimento respiratório. Existe um líquido que permite a lubrificação desse movimento, tá? E isso é bem importante. Esse líquido, gente, é aquele que os bebezinhos prematuros ainda não têm produzido, tá? É por causa disso que os bebezinhos prematuros, eles sofrem para respirar, porque eles não têm o líquido pleural, né? Não é um líquido pleural, desculpa, é um líquido chamado de surfactante, que é um líquido importante aí para permitir o deslizamento dos pulmões. Vocês imaginam que isso aqui é osso, né? Entre os ossos tem músculo, né? Então precisa ter um deslizamento aí do. É necessário que haja um deslizamento do pulmão para que a gente consiga respirar, né? Então, se ele não deslizar, a gente não respira. Então, é importante. O nome desse líquido é surfactante e os bebês com menos de 34 semanas de gestação ainda não tem esse líquido surfactante totalmente formado, tá? Por isso que eles correm mais risco de vida ao nascerem prematuros, tá bom? Principalmente por isso. Que mais que eu gostaria de falar? Essa ilustração aqui eu acho bem bonita porque mostra pra gente como é que o pulmão é visto numa radiografia, tá? Então aqui a gente pode observar duas radiografias, né? Torácicas, são radiografias de tórax. Então aqui a gente está vendo a vista anterior, né? Então esse paciente está em posição provavelmente anatômica. Então, está olhando para a gente de frente. Aqui, o que é mais escuro é o pulmão, tá bom, gente? Dá até para ver aqui, ó, as costelas, né? A clavícula, dá para ver. Aqui, ó, o pulmão esquerdo, olha só. E aqui o pulmão direito. E aí dá para ver, ó, nitidamente que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito. E aqui, ó, no meio, uma mancha, que quem é responsável por essa mancha? O coração, que está representado na figura aqui ao lado, né? Que também está mostrando um pulmão direito, um pulmão esquerdo, só que aqui ele desenhou o coração para que a gente pudesse ter uma ideia melhor do que essa radiografia está falando, tá bom? Só mesmo a título de curiosidade, radiografia não é algo que a enfermagem e o técnico também não avalia a radiografia, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí, a título de anatomia e fisiologia, como é que funciona. Gente, essa aula ela não é longa, né? Sistema respiratório é um dos sistemas mais fáceis de se entender. Espero. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, se não tem nada preparado. A videoestroboscopia já mostrei, o pulmão do fumante. Já foi tudo aqui. Então, deixa eu aparecer aqui para a gente conversar e eu dar tchau para vocês. Então, povo, é o seguinte.
O sistema respiratório é relativamente tranquilo de se entender. Espero que vocês tenham, de fato, conseguido aprender, né, nessa aula. Vocês, por favor, me deem um retorno, tá? Se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, também me falem. Tirem dúvidas pelo chat, estarei à disposição, ok? Um abraço para vocês. Fiquem bem. Bons estudos. Parabéns por terem chegado até aqui. Um beijo.